Sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe a sua, para que todos possamos acompanhar a leitura do texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 17. E se você encontrou, você vai dizer amém. Amém. Então, a palavra de Deus diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que você deve fazer em relação a eles? Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas. Veja bem, são esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, no entanto, jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Em algumas traduções, verso 10, tu, porém, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Mas, o que aconteceu? Os irmãos estão com a Bíblia aberta? De todas essas coisas, o Senhor fez o quê? Me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Queridos, estamos aqui diante de uma importante carta que o apóstolo Paulo escreveu. Dentre tantas que o apóstolo Paulo redigiu e transmitiu às igrejas no período do Novo Testamento, nós temos aqui aquilo que foi considerada a derradeira carta do apóstolo Paulo. Suas últimas palavras ditas em vida. Normalmente, quando estamos diante de alguém que está no leito de morte, prestes a partir desse mundo, são as suas últimas palavras que normalmente são levadas mais em conta, são consideradas as palavras mais importantes. Talvez você não tenha ouvido absolutamente nada que aquela pessoa disse a vida inteira, mas naquele momento em que ela está prestes a morrer, prestes a dizer as suas últimas palavras,
é naquele momento que você para tudo para prestar atenção e guardar no seu coração. Geralmente, quando se pergunta, e aí, quais foram as últimas palavras de fulano? Ah, eu estava lá, eu escutei. Ele disse isso, e a gente vai lembrar exatamente com perfeição de tudo aquilo que a pessoa disse. E o que nós temos aqui, queridos, é exatamente as últimas palavras de Paulo, escritas em vida. E talvez, se você estivesse no lugar de Paulo, aprisionado e sabendo que a qualquer momento sua sentença será dada, sua cabeça será decapitada, você talvez escolhesse escrever uma carta, até porque naquela época não havia WhatsApp, né, nem videochamada, nem nada para fazer. Então ele escreveu uma carta. E talvez você, no lugar do apóstolo Paulo, escolheria, talvez, eu, por exemplo, escrever uma carta geral, transmitir uma mensagem geral às igrejas, em todos os lugares, para todos os crentes. Mas Paulo, curiosamente, ele escolheu as suas últimas palavras em vida para transmitir ao coração de um jovem pastor, um discípulo amado chamado Timóteo, que na ocasião pastoreava a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, queridos, estava preso em Roma, devido à perseguição do imperador romano Nero. Ele sabia que depois do seu primeiro julgamento, encaminhando-se para o segundo, a qualquer momento, ele sabia que a sua vida estava por um fio. Ele estava prestes a morrer no altar do Senhor. Ele havia dito, inclusive, que estava sendo oferecido como oferta de libação. E essa expressão, ela nos remete ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde se derramava sobre o altar do Senhor vinho ou azeite. E era exatamente assim que Paulo se sentia. Ele sabia que o seu próprio sangue estava de fato prestes a ser derramado no altar do sacrifício, entregando a sua vida a Cristo por causa do Evangelho. Ele estava prestes a se entregar por aquilo que ele foi chamado para fazer, anunciar a mensagem de salvação, de verdade, de Cristo Jesus. Mas isso aparentemente não lhe causava nenhum tipo de ansiedade ou preocupação. Talvez muitos de nós, diante da perspectiva da morte, talvez fôssemos tomados de profundo desespero. Talvez muitos de nós, ao perceber que a vida está terminando, quantas pessoas que recebem a notícia do médico, né, que você tem uma expectativa de vida de talvez mais alguns dias ou alguns meses. Isso pode atormentar a sua alma, o seu coração. Mas quando nós observamos o apóstolo Paulo, queridos, isso em nada perturbou a sua alma. Ele estava simplesmente em paz, e estava convicto daquilo que precisava fazer naqueles últimos dias em que ele estava vivendo, os seus últimos dias nessa terra. Ele aproveitou cada instante, cada segundo que lhe restava de vida para cumprir exatamente o papel que ele foi chamado como apóstolo de Cristo. Ele escreveu a sua última carta como uma última flecha na sua aljava, e ele saca aquela última flecha e aponta em direção ao coração do jovem pastor Timóteo, para permitir que aquele jovem pastor, que ainda perduraria por mais um tempo nesse mundo, tempo esse que Paulo já não tinha mais, ele pudesse ser encorajado, fortalecido e motivado a perseverar fielmente no ministério que o Senhor lhe confiou. Por outro lado, nós temos um jovem pastor, Timóteo, o destinatário dessa carta. Um jovem pastor cujo temperamento o deixava vulnerável às muitas adversidades e situações terríveis em que ele enfrentava. Naquele cenário onde o cristianismo estava sofrendo fortes pressões, grandes perseguições, muitos apóstolos, pregadores, diáconos, mestres, missionários, cooperadores do ministério, muitos deles já haviam sido martirizados. Muitos já haviam derramado seu sangue por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, um deles, o seu mentor espiritual, estava encarcerado em Roma, prestes a morrer e sofrer a pena de morte. Timóteo, ele se via num cenário completamente desanimador. Timóteo olhava à sua volta
E tudo o que ele via era exatamente um cenário que o desmotivava. Ele não sabia o que fazer diante de tudo aquilo que o cercava. As pressões eram muitas. Haviam pressões no âmbito externo, devido à perseguição romana, no mundo à sua volta, como também havia pressões internas, que partiam de dentro da própria igreja, que ele mesmo pastoreava. Muitos dali começaram a pressioná-lo. Alguns colocavam em xeque a fidelidade dele à palavra de Deus. Será, Timóteo, se realmente vale a pena você continuar sendo fiel à palavra de Deus? Continuar pregando tão fielmente como você tem sido? Será se não está na hora de nós mexermos um pouco na pregação, quem sabe? Sermos um pouco mais tolerantes e aceitáveis? Talvez assim a gente possa atrair mais pessoas para a igreja. Ora, você viu a situação do seu mentor espiritual, o apóstolo Paulo? Que fim levou o apóstolo Paulo por ter sido tão fiel à palavra de Deus? Será se você quer realmente, Timóteo, ter o final da sua vida igual a do apóstolo Paulo? Acabando preso, condenado à morte? Timóteo se via numa situação de constrangimento. Ele se sentia constrangido, desanimado. Paulo, então, diante da notícia em que Timóteo encontrava-se, ele dirige ao coração de Timóteo essas palavras. Paulo, ele mostra para Timóteo que vale a pena permanecer firme. Ele convida, ele chama. Na verdade, Paulo, ele convoca Timóteo a tomar parte do seu ministério, a assumir fielmente esse ministério e perseverar até o fim. E esse é o tema central desta carta. A fidelidade, a perseverança do servo do Senhor em relação ao chamado de Deus para a sua vida. E quando nós chegamos aqui a esse capítulo 3, queridos, nós nos deparamos com um cenário realmente desanimador. Talvez Timóteo já se encontrasse desanimado pela realidade que estava à sua volta. Talvez o cenário à sua volta de perseguição, de sofrimento, de muitos cristãos sendo presos e mortos por causa do evangelho. Talvez tudo isso já fosse suficientemente o bastante para desencorajá-lo, para desanimá-lo. Mas como não bastasse, Paulo ainda alerta Timóteo a respeito de dias que virão e que serão ainda mais difíceis do que o presente em que ele estava vivendo. Ele diz que nos últimos dias haverá tempos terríveis. É assim que ele começa o capítulo 3. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão que tipos de tempos? Tempos terríveis. Tempos difíceis. As pessoas renunciarão à comunhão com Cristo. Elas rejeitarão a verdade, a palavra de Deus. Elas se entregarão aos seus próprios pecados, suas próprias paixões. E todas as vezes, queridos, note bem, aqui uma curiosidade. Todas as vezes que a palavra de Deus utiliza essa expressão últimos dias, ela está se referindo a um período específico do tempo. Da perspectiva de Deus, os últimos dias representam o quadro maior que compreende a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, dentro da história maior, do quadro maior, os últimos dias são aquele tempo, aquele período que compreende a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, do qual tanto o apóstolo Paulo, quanto Timóteo, e quanto nós também, hoje, nesse presente momento, vivemos os últimos dias. E é exatamente durante esse período chamado de últimos dias que Paulo se refere, que nós nos depararemos com um quadro que chamamos de apostasia. Apostasia. Um tempo de abandono da palavra de Deus. Um tempo em que as pessoas, por não suportarem ouvir a sã doutrina, elas taparão seus ouvidos, vão sair das suas igrejas e vão em busca de outras igrejas que tenham pastores que preguem exatamente aquilo que elas querem ouvir. Mensagens que massageiem o seu ego.
palavras que sejam muito mais consoladoras do que confrontadoras. Já não é triste, queridos, vermos o mundo distante de Deus, como o próprio apóstolo João vai escrever na sua carta, o mundo inteiro jaz no maligno. E nós vermos as pessoas desse mundo desprezando a Jesus Cristo e a sua palavra. Pior ainda, é quando voltamos nossos olhos para dentro da igreja e nos depararmos com pessoas que não querem mais ouvir a palavra de Deus, não amam mais a palavra de Deus, abandonaram, deram as costas para as verdades eternas do Senhor. E é exatamente disso que Paulo está se referindo aqui. Paulo, ele não está aqui se voltando para um cenário mundial, um cenário global. Paulo está enfatizando aqui um cenário muito mais desafiador para Timóteo, em que ele haverá de lidar com pessoas dentro das suas igrejas que abandonaram a verdade da palavra de Deus. Paulo está se referindo à igreja. É como se Paulo, em outras palavras, estivesse dizendo: Timóteo, meu filho, haverá tempos piores ainda do que esses que você está vivendo. Não se preocupe, vai melhorar, mas antes de melhorar, vai piorar. Se você acha que esses dias que você está vivendo são difíceis, então se prepare, porque virão tempos ainda mais desafiadores. Porque embora o mundo já esteja perdido, o mundo inteiro jaz no maligno, a igreja do Senhor passará por um tempo ainda difícil, um tempo onde muitas pessoas que estão dentro dela irão abandonar a palavra de Deus, vão deixar de lado a palavra do Senhor, irão se entregar ao pecado. Sabe o que eu percebo, queridos? É que diante de um cenário tão caótico em que nós vivemos nesse mundo, há tantas brigas políticas, há tantas guerras, confusão, pessoas de todo lado com suas ideologias, pregações ideológicas ocupando os nossos púlpitos, pessoas que já vivem entregues à perversidade, à maledicência, à indecência, à promiscuidade, a corrupção, a maldade, o pecado estão por toda parte, irmãos. E diante desse cenário caótico que nós nos encontramos, nós ainda assim nos deparamos com pessoas que não dão ouvidos, não dão a menor importância para a palavra de Deus. Mas muito pelo contrário, alguns acabaram se entregando às suas próprias paixões e abandonando, desistindo da caminhada com Deus. Alguns até aproveitaram muito bem a oportunidade que o mundo já está um caos para simplesmente pegarem carona nesse bonde e seguirem o mesmo rumo que ele. Quantos cristãos que depois da pandemia não voltaram mais para a igreja, ou se voltaram, voltaram numa condição espiritual muito mais frívola do que já se viveu. Muitos aproveitaram a pandemia, as quarentenas, como uma oportunidade para se afastar do Senhor. A verdade é que há muitas pessoas que procuram qualquer tipo de subterfúgio, qualquer tipo de desculpa ou justificativa para tentar responder ou argumentar em relação aos seus próprios pecados. Tudo que nós temos percebido, meus queridos, ao longo dos anos, são púlpitos cujos pastores são igrejas que deram simplesmente as costas para a palavra de Deus. O liberalismo teológico que já há anos vem causando um verdadeiro esfriamento espiritual, uma verdadeira apostasia generalizada. Pessoas que, durante o período do culto, nas suas liturgias, dão pouco valor e importância à palavra de Deus. Estão muito mais preocupados em entreter as pessoas. E Paulo é enfático em dizer qual é a consequência de se abandonar a palavra de Deus. Qual é a consequência de remover a palavra de Deus do centro do culto. Qual é a consequência disso? O pecado invadir o seio da igreja e destruir, arrasar completamente tudo. Quando nós lemos o início do capítulo 3, olhem na sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, não fecha não. No início do capítulo 3, ele diz assim: saiba disso,
Os últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão. E aí, a partir daí em diante, nós vamos olhar a lista de pecados daquilo que os homens serão. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. A gente falta perder o ar para respirar. Para conseguir listar todos esses pecados, a gente não consegue imaginar de onde Paulo conseguiu tirar tantos pecados para escrever isso numa carta só. E quando nós lemos essa sequência de pecados, dos quais serão vistos nos homens, isso parece algo característico do mundo lá fora, naturalmente. Mas afinal de contas o mundo é assim mesmo. O mundo está perdido. Mas Paulo não está se referindo ao mundo, meus queridos irmãos. Paulo está falando a respeito de um tempo em que todos esses pecados serão nitidamente percebidos dentro da igreja. Suas vidas serão marcadas por um estilo de vida totalmente oposto àquilo que elas viviam. Suas vidas serão marcadas por todos esses pecados. E quão triste será esse momento de você ver irmãos, líderes, exponenciais, referência, pregadores, que abandonaram a palavra de Deus, que simplesmente deram as costas para a verdade do Senhor. E Paulo é enfático em dizer, o que ele diz para Timóteo fazer? Afaste-se deles. Meus irmãos, o que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer quando ele se volta para Timóteo e diz, afaste-se também deles? Isso significa, e preste bastante atenção nisso, isso significa, irmãos, que nós não podemos tolerar o pecado no meio da igreja. Nós não podemos andar de mãos dadas com aqueles que rejeitam obstinadamente a palavra de Deus. Nós não podemos trocar gracejos e nem amizades com esse mundo, e muito menos com o pecado que se instala dentro da igreja. Nós não podemos achar que a pessoa simplesmente abandonou o caminho do Senhor, deixou a palavra de Deus de lado, começou a se envolver com certos pecados, e que nós simplesmente vamos abraçar essa pessoa, vamos alisar ela, bajular. Pastor, mas essa pessoa é tão gente boa, ela tem uma história tão bonita aqui na igreja, eu gosto tanto dela, pastor. Poxa, olha o que ele já fez aqui nessa igreja, já foi professor, já foi pregador, já foi líder de jovens. Olha quanto serviço essa pessoa já prestou aqui na igreja. Irmãos, se essa pessoa decidiu abandonar o Senhor, o caminho do Senhor, e ele decidiu resolutamente a rejeitar a palavra de Deus, e a se envolver com seus pecados, tudo aquilo que estiver à nossa mão, nós devemos fazer para exortar, para corrigir, para instruir, usando a palavra de Deus como ferramenta para isso. Mas uma vez que essas pessoas estão decididamente a envolver-se no pecado e a não abandonar a sua vida de pecado, irmãos, nós não podemos mais caminhar com elas. Nós não podemos mais caminhar com elas. A nossa caminhada com ela ficará restrita, impedida de ser continuada, porque o desejo dessas pessoas é se entregarem às suas vidas de pecado. Paulo, ele está aqui evidenciando o valor e a importância de se prezar acima de tudo pela palavra de Deus. Veja só que Paulo, ele também evidencia um outro problema na igreja, a igreja dos últimos dias. Ele traz para nós aqui um cenário onde muitas pessoas, por rejeitarem a palavra de Deus, eles não somente se envolverão com seus terríveis pecados, com maldade, corrupção, como também essas pessoas, elas vão procurar se opor à palavra de Deus e influenciar muitos outros a seguirem o seu caminho. Porque já não bastaria a pessoa simplesmente dar as costas e rejeitar a palavra de Deus. Já não bastaria a pessoa, ela decidir se envolver com seus pecados, mas ela fará de tudo para influenciar o maior número de pessoas possível e atrair essas pessoas para o caminho que elas estão. Olha o que ele diz aí a partir do verso 6. Olha só o texto.
Ele diz: são essas as pessoas que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Eu gosto daquela tradução que diz mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, aos quais deixam-se levar por toda espécie de desejos. Pessoas que deram lugar ao pecado em seus corações, pessoas que deixaram a palavra de Deus de lado, simplesmente abandonaram a palavra de Deus, rejeitaram a verdade do Senhor, desprezaram as leis do Senhor, para se entregar à maldade, à corrupção, ao pecado. Se tornaram então vulneráveis a esses homens, más influências, influenciadores do mal. E olha só o que ele diz no verso 7. Elas estão sempre fazendo o quê? Aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Quantas pessoas, irmãos, que estão assentadas nos bancos, nas cadeiras das nossas igrejas, que estão ouvindo pregações domingo após domingo, passam anos ouvindo a palavra de Deus, mas não conseguem em nada absorver a palavra de Deus em suas vidas e em seus corações. Quantas pessoas, irmãos, estão há anos ouvindo pregações, sermões, mas não conseguem aprender, não conseguem absorver. Elas ouvem, elas ficam ali sentadas olhando para o pregador e tudo que elas conseguem enxergar é apenas aquela boquinha do pastor movimentando, mas não entra nenhum som, é tudo ruído, não consegue absorver nenhuma mensagem em seus corações. E muitas dessas pessoas começam simplesmente a viver e se entregar aos seus próprios pecados, e ainda questionam e argumentam, querem ainda ter razão. Olha o exemplo que Paulo ele cita aí no verso 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Ora, quem são esses que Paulo citou aí? Janes e Jambres. Segundo a tradição judaica, esses dois homens, Janes e Jambres, são aqueles dois magos ou mágicos que estavam diante de Faraó e que se opuseram a Moisés. Quando Moisés trouxe as pragas do Egito, as primeiras pragas foram ali demonstradas diante dos olhos de Faraó. E aqueles dois mágicos do rei estavam ali ao lado do rei, simplesmente com o objetivo de convencer Faraó de que tudo aquilo que Moisés estava fazendo era simplesmente um truque barato. E que eles também conseguiam reproduzir e fazer a mesma coisa. E eles até chegaram a fazer alguns truques ali, algumas mágicas para ludibriar o pensamento de Faraó e convencê-lo de que aquilo que Moisés estava fazendo, eles também conseguiam fazer. E tudo não passava de truque barato. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer ao usar o exemplo desses dois homens? Enquanto nós estamos pregando a verdade de Cristo, enquanto nós estamos anunciando o evangelho da verdade, estamos anunciando a palavra de Deus, haverá pessoas que irão concorrer conosco, mas não com o verdadeiro evangelho, mas com o falso evangelho. Muitas pessoas vão se levantar para se opor à pregação do evangelho, e não somente irão rejeitar a verdade de Cristo, mas irão também apresentar um falso evangelho para nos enganar. E a afirmação de Paulo no texto, na parte B do verso 8, ela é enfática. Ele diz que esses também resistem à verdade. E por que eles resistem à verdade? Olha a continuidade do verso 8. A mente deles é o quê? Depravada. Eles são reprovados na fé e o destino deles já está escrito. Eles não irão longe. No caso daqueles, sua insensatez se tornará evidente a todos. O que isso significa? Significa, queridos, que quando a luz da verdade resplandecer sobre todo mundo, todos aqueles que vivem nas trevas do engano, da mentira, do pecado, tudo ficará desnudado, evidente.
se tornarão claros como o sol, expostos para a sua própria vergonha. Irão aparecer diante da luz da verdade. Ainda que existam pessoas que queiram viver nas trevas, para que as suas obras más permaneçam ocultas ao conhecimento de todos, um dia a luz do Senhor irá resplandecer e brilhar, e todas essas obras más que estiveram por anos e tempos ocultas nas trevas serão revelados aos olhos de todos. E este cenário, meus irmãos, dos últimos dias, uma verdadeira apostasia. Este é o cenário que Paulo está pintando aqui. Uma verdadeira apostasia. Paulo está alertando a Timóteo sobre o destino daqueles que irão rejeitar a palavra de Deus, daqueles que resistem à verdade, daqueles que dão lugar ao pecado em suas vidas. Mas Paulo prossegue nos versos 10 a 13. Paulo, ele vai dizer o seguinte a Timóteo: ainda que o cenário seja caótico, ainda que muitas pessoas, por resistirem à verdade, à palavra de Deus, por desprezarem o Senhor, darão lugar ao pecado em seus corações, passarão a se comportar como ímpios, perdidos, como seres das trevas. Ele diz: Timóteo, você deve permanecer firme, ainda que isso lhe custe a sua própria vida. Timóteo, ainda que você sofra perseguição, permaneça firme. E você vai sofrer muito, Timóteo, por ser fiel à palavra de Deus. Muitas pessoas vão se opor a você e rejeitar a verdade. Mas se você se manter firme no caminho do Senhor, amando a palavra de Deus, zelando por ela, se mantendo firme no caminho da palavra, ainda que o mundo se levante contra você, Timóteo, assim como eu provei na minha vida, Deus também livrará você no último dia. A verdade, queridos, é que o mundo ele já se opôs e resistiu à palavra de Deus. E passará a se opor e resistir a todos aqueles que caminham pela verdade. Veja só o que os versos 10 a 13 nos dizem. Ele diz: mas você, ou tu, porém, em outras traduções, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo ele está dizendo: olha, Timóteo, se você quer ser um servo do Senhor, um servo fiel a Ele, diante desse cenário terrível que eu estou lhe apresentando, onde muitos rejeitaram a palavra de Deus, você deve permanecer fiel. Permaneça fiel à palavra de Deus. Creia que a palavra de Deus ela é suficiente para transformar a vida de todo aquele que crê. E sabe o que vai acontecer, Timóteo, se você permanecer fiel? O mundo vai se levantar contra você. Você será perseguido. As pessoas vão te perseguir, vão te maltratar, vão te ofender. Qualquer pessoa que queira viver piedosamente nesse mundo, qualquer pessoa que deseja ser um cristão verdadeiro, autêntico, fiel ao Senhor, esse sofrerá a oposição do mundo. Sabe por quê? Porque a luz não combina com as trevas. Não adianta a pessoa achar que consegue conciliar a vida com Cristo e uma vida mundana. Não adianta. Uma vida de pecado não combina com uma vida daquele que anda na luz do Senhor, na luz da verdade. Essas coisas são incompatíveis entre elas. Essas coisas nada têm a ver com a outra. Ou você é de Cristo e anda fielmente em seus caminhos, ou você se entrega ao pecado de vez e anda nas trevas desse mundo. Mas se você optar pelo caminho do Senhor, entenda isso, querido, você fará parte de uma grande batalha espiritual. Você fará parte de uma grande batalha espiritual.
E como no capítulo 2, que Paulo descreveu nessa carta, ele convoca Timóteo. Timóteo, vem sofrer comigo, como bom soldado de Cristo. E nenhum soldado que é alistado para a guerra se envolve com os negócios dessa vida. Mas antes de tudo, procura agradar a vontade daquele que o alistou para a guerra. Paulo, ele não somente mostra para Timóteo que ao decidir ser fiel à palavra de Deus e andar fielmente em seus caminhos, o mundo se levantará contra ele e ele sofrerá a oposição desse mundo, mas também Paulo apresenta o consolo. Olha só o final do verso 11. Ele diz: quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou de todas elas. Porque a nossa vida, queridos, pertence ao Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E como Apocalipse disse, Ele venceu para deter o livro em sua mão. Ele tem o controle de toda a história. Ele é o Senhor soberano de toda a terra, de todo o universo. A nossa vida pertence a Ele. E nós temos a garantia de que Ele está cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. Basta que nós decidamos ser fiéis a Ele, andemos no caminho da verdade. E ainda que o mundo se levante contra nós, a promessa do Senhor é que triunfaremos no final. Venceremos. Ainda que nós viermos a sofrer por sermos fiéis à palavra de Deus, ainda que muitas pessoas se levantem contra nós, ainda que elas nos critiquem, zombem na nossa cara, olha aí, lá vai o crentinho para a igreja, lá vai o Bíblia. Hoje ninguém chama mais, né, os Bíblias, né? Antigamente era assim. Olha só, lá vai o santinho. Não se importe com a zombaria, o escárnio desse mundo. Não se preocupe com a oposição. O que os seus colegas da faculdade vão pensar de você? O que sua família vai pensar de você? O que os seus amigos vão pensar de você por ser um crente? Decida ser fiel à vista de todos eles, que você será recompensado e cuidado pelo Senhor em todo o tempo. Embora qualquer cristão verdadeiro ele sofra a perseguição desse mundo, nós sabemos o final daqueles que são perversos, daqueles que resistem à verdade. O final deles será trágico. Paulo diz que eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meus irmãos, a nossa fidelidade à palavra de Deus implicará em sofrer pela causa do Evangelho. Mas Paulo diz ainda mais. Ele prossegue dizendo, verso 14 a 17, veja aí. E ele diz que somente a palavra de Deus pode nos tornar pessoas íntegras. A única maneira de transformar o coração de um homem perverso, corrupto, pecador, é se ele tiver uma profunda experiência com a palavra de Deus. Porque somente ela pode transformar um coração corrupto, pecador, em um santo coração regenerado. Não existe outro recurso. Não existe outra maneira, outro caminho. Se foi por meio da rejeição e do abandono da palavra de Deus que tais pessoas se entregaram aos seus próprios pecados, sem dúvida nenhuma, a única maneira de nós nos tornarmos íntegros, retos, santos, fiéis ao Senhor, é por meio de uma total entrega à palavra de Deus e a uma perseverança na fidelidade dela. E por que não existe outro recurso? Por que não existe outro instrumento capaz de tornar-nos a imagem de Cristo? Como a própria palavra de Deus nos ensina. Porque, queridos, somente quando nós nos agarramos à palavra de Deus, quanto mais nós nos apegamos a esse livro sagrado, quanto mais nós alimentamos e nutrimos a nossa alma, mais nós nos tornamos puros, santos e irrepreensíveis. Mais o nosso coração é transformado, moldado, regenerado. Veja o que ele diz no verso 14. Quanto a você, porém, ou tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, porque você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E note bem aqui uma coisa.
Por que eu estou frisando tanto a tradução que diz tu, porém? Porque pelo menos 3 ou 4 vezes, Paulo, ao longo dessa carta, ele sempre vai enfatizar tu, porém, tu, porém. É para mostrar exatamente esse contraste que Timóteo, ele deveria ser em meio àquele cenário terrível em que ele estava vivendo e que ele viveria. E qual é o conselho que Paulo está dando no verso 14? Permaneça nas coisas que aprendeu. Seja firme, permaneça inabalável na palavra de Deus, da qual você aprendeu. Eu gosto que Efésios capítulo 2, ele vai usar 2 expressões, uma da botânica e uma da engenharia, da arquitetura. Ele vai dizer edificados e enraizados. Enraizados e edificados. Ou seja, precisamos estar firmes em tudo aquilo que temos aprendido. O verso 15 ele diz, desde criança você conhece as sagradas letras. Sabe o que Paulo nos ensina aqui, queridos? Olha o que ele falou para Timóteo, e o que ele falou para Timóteo serve para nós hoje. Timóteo, embora você desde criança conheça a palavra de Deus, embora você desde criança tenha crescido na igreja, tenha sido ensinado, ainda que você tenha passado por todas as classes, Cordeirinhos de Jesus, Joias de Cristo, você tenha passado pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, hoje está na maior idade, não importa. Não importa qual seja a sua história, Timóteo, permaneça nessa palavra. Permanecer nessa palavra é imprescindível. Só de ter sido uma criança que cresceu na igreja, não é o suficiente. Ainda que você tenha por toda a sua vida ouvido a palavra de Deus, desde a sua mais tenra idade, se você não permanecer em todas essas coisas que você aprendeu, nada disso vai ser suficiente para você. Deus deu a você um privilégio de crescer na igreja, de ouvir a palavra de Deus. Então não inveje aquela pessoa que veio do mundo, cheio de pecado e que teve um testemunho maravilhoso para contar de conversão. Se você cresceu na igreja e não tem uma história para contar, assim como eu, não sinta inveja dessas pessoas. Sinta-se privilegiado por Deus. Sinta-se cuidado, conduzido para um propósito muito maior. É necessário permanecer na palavra. Esse, sem dúvida, é o maior de todos os desafios. Talvez muitos tiveram uma vida inteira de pecado lá fora, se converteram e vieram para a igreja e têm um testemunho extraordinário para contar. Mas você que permaneceu o tempo todo firme, desde criança até a sua juventude, e é fiel à palavra de Deus até hoje, e não se entregou à sedução desse mundo, glorifique a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Você sabe, somente essas palavras, as palavras de Deus, que são suficientes e capazes de tornar-nos sábios para a salvação. O que essa palavra é capaz de fazer? Veja aí o verso 16. Toda a escritura é inspirada, divinamente inspirada, em algumas traduções, por Deus e proveitosa, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Tudo aquilo que os pecadores do início do capítulo precisavam, tudo aquilo que os pecadores do início do capítulo 3 desprezaram, na realidade, o que eles estavam desprezando era exatamente a palavra de Deus, que era a única forma, o único meio de serem transformados por completo e se verem completamente livres de toda sorte de pecados. Paulo está dizendo, olha, essa palavra aqui, só ela e mais nada. Somente a Escritura. Esse é um dos preceitos da Reforma Protestante. Só a Escritura. Somente a Escritura e nada mais. Nada mais pode e deve ser acrescido a esse livro. Nada mais. Somente a Escritura. Somente a palavra de Deus é poderosa para transformar a vida do homem, para limpá-lo, para purificá-lo, para transformar o seu caráter, para mudar a sua vida por completo, para fazê-lo abandonar a velha natureza com seus velhos hábitos e pecados e fazer dele uma nova criatura em Cristo Jesus.
somente esse livro, somente essa palavra. Por isso, ela deve ocupar o lugar central dos nossos cultos. Ela deve ocupar o maior tempo de toda a nossa liturgia. Portanto, meus queridos, a palavra de Deus é o único meio de não somente nos transformar, mas de nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Tudo o que nós mais precisamos nesse tempo é compreender qual é a mensagem do Evangelho e nos entregar totalmente a ela. Qual é a grande ideia dessa sessão? A grande ideia nessa sessão é que, em contraste com a corrupção dos seus dias, o servo de Deus, ele persevera na palavra de Deus. Ele confia na suficiência das Escrituras e deposita nela toda a sua fé. Em contraste com a corrupção dos seus dias, onde muitos resistiram à verdade, desprezaram a palavra de Deus, deram lugar ao pecado, como Caim, que Deus havia o alertado, dizendo: o pecado jaz à porta, tome cuidado. Muitos, por não darem ouvidos à palavra de Deus, deram lugar ao pecado em suas vidas e foram destruídos, levados para longe do Senhor. Deram ouvidos às mentiras do Senhor, às mentiras de Satanás, e se perderam completamente no caminho. Mas em contraste com a corrupção desses dias, o servo de Deus, ele volta os seus olhos e corações para a palavra de Deus e nela persevera até o fim. Entendendo que não existe outro caminho, não existe outro recurso, não há mais absolutamente nada em que a nossa vida possa ser transformada, que possa nos aproximar mais de Deus, moldar o nosso coração, a nossa mente, a imagem de Cristo Jesus. Nada substitui a palavra de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem trazendo aqui algumas reflexões importantes ao seu coração. São algumas reflexões pastorais. Algumas reflexões pastorais para a sua vida. Eu quero que você preste bastante atenção nelas. Talvez, se de tudo que você tem ouvido, algo que realmente você possa levar para casa, que sejam essas últimas palavras. Nós estamos vivendo os últimos dias. E tem sido tempos de apostasia. Vivemos dias em que pessoas rejeitam a palavra de Deus. Muitos não suportam mais ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem mais sequer sentar-se em uma cadeira de uma igreja onde a palavra de Deus é pregada fielmente. Onde seus pecados eles sejam trazidos à luz mediante a exposição das Sagradas Escrituras. Muitos se levantam e vão embora, vão em busca de pregadores que falem exatamente aquilo que elas querem ouvir, que lhes traga algum tipo de conforto, que massageie o seu ego, que confirme a sua vida, a vida que eles estão vivendo lá fora. Muitas pessoas não querem mais saber a verdade. E diante desses dias terríveis, onde muitos resistem à palavra de Deus, dão lugar ao pecado em suas vidas, nós precisamos tomar todo o cuidado. Tudo que é possível fazer para tomar cuidado, nós precisamos fazer, queridos, em relação às verdades bíblicas que nós temos ouvido. Tomem muito cuidado, porque o conhecimento da verdade traz a nós a responsabilidade. Muitas pessoas não querem nem sequer ler a Bíblia. Elas não querem ler a Bíblia porque o conhecimento que elas obterão trará sobre elas maior responsabilidade em relação à mudança de vida que será requerida dela. Então elas preferem permanecer no caminho da ignorância. Elas preferem rejeitar a palavra de Deus. Vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Talvez hajam pessoas que estão aqui há muitos anos. Há muitos nas nossas igrejas que estão ouvindo pregações há 40 anos, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos. Existem alguns que começaram a ouvir a palavra de Deus há 1 ano atrás. Alguns estão ouvindo a palavra de Deus há 1 semana. Talvez hoje seja o seu primeiro dia que esteja aqui nessa noite, foi convidado por alguém e é a primeira vez que você está ouvindo a palavra de Deus. Mas eu tenho que te dizer que isso
o conhecimento dessas palavras trará a você uma enorme responsabilidade. Então tome muito cuidado com aquilo que você está fazendo, com todo o conhecimento que você tem adquirido, advindo da palavra de Deus. Porque ou você despreza essa palavra e continua vivendo a sua vida, dando lugar ao pecado, às suas próprias paixões, seus próprios desejos, ou você de fato assume um compromisso com Jesus Cristo e volta o seu coração para Ele e se rende ao poder dessa palavra. Outra aplicação importante que eu quero fazer, que nós devemos fazer, e mais uma vez eu quero me voltar ao verso 12 do texto. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Qualquer pessoa que se propor a andar no caminho de Deus, vivendo fielmente a palavra dele, vivendo uma vida íntegra, piedosa, sofrerá a oposição desse mundo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, se nós temos vivido a nossa vida cristã nesse mundo, a ponto de não estarmos mais sofrendo a oposição desse mundo, por causa do evangelho que professamos, nós temos que avaliar o nosso coração. Precisamos examinar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Porque ou a palavra de Deus está equivocada, ou há algo de errado com o tipo de cristianismo que eu estou vivendo. Ou existe um problema sério com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, ou o problema está comigo, com a minha maneira de viver a vida cristã. E não adianta, queridos, é inútil ser cristão para viver ganhando tapinha nas costas desse mundo. Para o mundo simplesmente olhar para mim e dizer: nossa, como você é legal. Nossa, como eu gosto de você. Não vejo nada de errado. É tão bom ter a sua companhia. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos visto aí na mídia muitos artistas, né, que têm declarado a sua fé, se tornaram cristãos, se converteram, se tornaram evangélicos. E o que eles recebem é todo o prestígio, os holofotes são voltados para eles, todo o glamour do mundo está voltado para essas pessoas. E Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, se odiaram a mim, quanto mais a vocês que decidiram me seguir. Porque a luz não combina com as trevas. Então não adianta imaginarmos que nós vamos andar na luz de mãos dadas com quem está nas trevas. Porque aquele que se constitui amigo desse mundo, inevitavelmente será o quê? Inimigo de Deus. Então precisamos reavaliar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Se de fato ele está sendo, ou não, ineficiente. Quantas pessoas eu tenho encontrado, e eu tenho conversado com elas, perguntado a elas: você tem influenciado as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua vizinhança, ao entorno da sua casa? Você tem apresentado a elas a Cristo Jesus, influenciado a elas a Cristo através do seu testemunho? Quantas pessoas eu tenho de fato testemunhado do amor de Deus, da sua graça salvadora, através daquilo que Ele fez na minha vida? Para quantas pessoas eu tenho compartilhado da fé em Cristo Jesus? Não dá para me passar por esse mundo sem ser percebido. Nós precisamos marcar a nossa passagem nesse mundo, refletindo a luz de Cristo sobre a vida das pessoas. Agora, se por outro lado você tem sofrido ataques, se você tem sofrido perseguição no seu trabalho, seus colegas de faculdade, professores, se você tem sofrido ataque dentro da sua própria casa, da sua própria família, veja só a parte final do verso 11. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas o Senhor me livrou. Lembre-se, a sua vida pertence ao Senhor, mas vale agradar a Deus do que aos homens. Saiba que Deus, Ele sempre cuidará de você até o último dia. E por último, no mundo onde as pessoas, famílias, igrejas, que têm se afastado da palavra de Deus, resistido à verdade, rejeitado a palavra do Senhor, nós precisamos voltar os nossos corações para a palavra do Senhor. Precisamos nos alicerçar nela.
Precisamos valorizar a pregação bíblica, a exposição clara da palavra de Deus. Essa não pode ser desprezada, ela não pode ser rejeitada. Ouvir a palavra de Deus não deve ser algo enfadonho para mim. Isso deve ser algo que me incomode, que me mova a uma mudança, a uma transformação. A palavra de Deus precisa me confrontar em meus próprios pecados. Como Lutero diz, eu vou ler a Bíblia contra mim mesmo. É preciso nos fazer reavaliar os nossos conceitos, pressupostos, e nos fazer buscar um conserto com Deus. Estar com o coração alinhado ao Senhor. Mas nunca você deve desprezar a palavra de Deus. Nunca deve rejeitar a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Tome muito cuidado. Isso pode abrir uma cancela enorme e permitir que uma boiada passe, levando você para longe da presença de Deus, para um estilo de vida completamente contrário à vontade dEle. Em contraste com a corrupção dos nossos dias, o servo de Deus se mantém firme, perseverante na palavra dEle. Queira Deus aplicar aos nossos corações a sua palavra. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai Santo, Pai bendito, nós nos colocamos diante do Senhor agora e suplicamos o Teu favor sobre nós. Que o Senhor, meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia das nossas vidas. Que os nossos corações nessa noite sejam despertados para amar a Sua palavra e buscar a Tua face todos os dias que o Senhor nos conceder. Ainda que o mundo se levante contra nós, ainda, ó Pai, que, ó Deus, um caos esteja instalado à nossa volta, que os nossos olhos e corações se mantenham voltados e firmados para a Tua verdade, para a Tua palavra, e que nela a nossa alma encontre o descanso, a paz. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã nós estaremos novamente juntos aí, meditando na palavra de Deus. Deus abençoe. Que palavra abençoada, hein, irmãos? Começamos bem nosso congresso. Queria agradecer ao pastor Alisson por ter aceitado o nosso convite. É sempre bom receber pessoas aqui, assim, e ouvir um pouco de servo de Deus, né? Falou muito ao meu coração. E que, assim como Timóteo, a gente possa aceitar a orientação, né, que Paulo trouxe, de permanecermos firmes, de nos lembrarmos dessas velhas verdades que são vivas ainda, que são imutáveis, e que para que assim a gente possa enfrentar esses momentos terríveis, né, que o pastor falou que estamos vivendo e que ainda vamos continuar vivendo. Sim, só agradecer mesmo pela sua vida, pastor, pela disponibilidade de ter vindo tão de longe para poder nos trazer uma palavra tão abençoada. E agora nós vamos para os avisos. Antes de eu chamar o pessoal do louvor, vou só dar uns avisos aqui bem rapidinhos. Então, lembrando, nós estamos com a sala de oração, que está sendo lá embaixo, a segunda porta à esquerda. Então, dê uma passadinha lá, ou antes de começar o culto, ou depois, dê uma passadinha lá, que vai ser, tenho certeza que vão ter momentos muito abençoadores lá também. Outro aviso, o amigo bíblico. Então, nós estamos com a caixinha lá no final, lá embaixo. A caixinha está lá embaixo, então os irmãos podem estar à vontade para poder escrever cartinhas e também para verificar se tem cartinha para vocês lá. Lembrando também que nós vamos ter cantina hoje, então esteja nos abençoando, vão lá comprar um picolé, um sorvete, antes de ir embora. E a Ibajap Store, né, que nós estamos tendo lá embaixo, tem camisas como essa minha aqui, de outros modelos também, de outras cores lá embaixo também. Os avisos aqui, gente, as camisas. Eu estou ali, o que esse povo está mostrando? Então, tem aqui, gente, são lindas as camisas. E estão com preço muito bom também, está custando R$40. E vocês adquirindo essas camisas, vocês vão levar uma mensagem junto com vocês e vão também estar abençoando a nossa juventude. Outro aviso é que vocês permaneçam com as pulseiras que foram dadas. E se vocês tirarem fotos, lá embaixo também tem um espaço para fotos. Então, se vocês tirarem fotos ou do culto ou lá embaixo, esteja marcando a nossa juventude, é o @jubajap, para a gente poder estar repostando e estar alcançando mais pessoas, para que mais pessoas venham também, né, participar desses momentos aqui com a gente.
Lugar para fotos. Outro aviso é... Não, é isso mesmo, então, gente. Os avisos são esses. Esperamos vocês aqui amanhã e no domingo também. E antes de finalizar, eu acho que Gabriel tem uma palavrinha para a gente. E depois de Gabriel, a equipe de louvor da PIB pode estar subindo e com as orações silenciosas nós vamos encerrar. Boa noite. Graças e paz, amém? Na realidade, eu estou vindo aqui para registrar um pedido de desculpas da Jubajap, porque nós divulgamos nessas camisas aqui, que inclusive eu estou usando uma, e na arte a gente colocou ao contrário, né? Então, essa parte de trás estava na frente e a parte da frente era a de trás. Talvez você nem percebeu, mas se você percebeu e isso não te agradou tanto, a gente queria deixar aqui registrado esse pedido de desculpas. A gente tem buscado fazer tudo de uma maneira que vocês se sintam bem, que vocês fiquem felizes com os submersos, com a Jubajap. Como as meninas já disseram aqui, a gente está muito feliz de receber várias pessoas e talvez você tenha adquirido a nossa camisa e teve essa pequena insatisfação. Foi um erro do nosso fornecedor, né? A gente mandou a camisa certo, só que ele fez errado e por causa do tempo não dava mais para a gente fazer a mudança e ter uma camisa para o dia de hoje correta. Então, fica aí registrado o nosso pedido de desculpas e esperamos vocês amanhã aqui no Submersos, que tem sido uma bênção. Amém, irmãos. Palavra abençoada. Vamos nos colocar de pé para que a gente possa estar finalizando este culto. Vamos cantar a música tema desse congresso. Se você ainda não aprendeu, aprenda hoje para que amanhã você possa cantar também, se você for vir. E que essa música realmente possa falar aos nossos corações. Que assim como diz na palavra, na letra dessa música, diz que a palavra nunca falhará. E que a terra e o céu irão passar, mas a tua palavra permanecerá. Então, assim como o pastor disse aqui, que vai ser dito durante todo esse congresso, que essa música seja realmente uma verdade. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo.
finalizar este culto. Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está